até emocionado, assim, porque muitas vezes a gente... Isso serve também até para as pessoas que estão assistindo, né? Sim. Eu converso com primos meus e eu falo, caramba, o Japão é tão bom, mas assim, eu lembro, toda vez que eu me aproximo da comunidade, eu lembro do meu pai, sabe? Sim. Meu pai faleceu faz 1 ano. E aí meus primos lá no Japão falam, mas o Japão tá difícil, tá complicado, a gente que trabalha em fábrica, é um desespero, é tudo a mesma coisa e tal. E aí quando eu converso com meus primos aqui no Brasil, eles falam, mas aqui no Brasil e tal, nunca tá bom. Uhum. Sabe, nunca tá bom. Quando você tá no Japão, tá ruim o Japão. Quando tá no Brasil, tá ruim o Brasil. Nunca tá bom. Só que depois que meu pai faleceu, parece que, assim, tudo que ele me falava hoje faz sentido. Sabe, Joey? Todos esses dias, assim, eu convivendo com a comunidade, eu vejo o quanto essa comunidade é rica e o quanto a gente tem que valorizar todas essas coisas, sabe? Porque a gente olha para a vida do próximo, ó, carro importado, carro de milhões, já tive, desde criança. Casa de milhões, eu tenho. Todas as coisas, fama, eu tenho desde sempre. Mas, assim, eu pegaria qualquer coisa de tudo isso pra ter mais um dia com meu pai, mano. É isso que eu luto e quero compartilhar com outros jovens, que assim, a gente precisa valorizar tudo que a gente tem hoje. Sim, exatamente. Sabe? Então, assim, eu não percebi o quanto meu pai tava envelhecendo, sabe? Toda vez que eu entrava em casa, eu falava, caramba, meu pai cabelo branco e tal. Pô, eu queria ter mais um tempo com ele, sabe? Hoje eu valorizo muito a minha mãe, que eu me preocupo com ela e vejo o quanto que ela já não tem tanta disposição pra fazer as coisas. Ela não tem tanto... E assim, eu quero ir pro Japão pra criar os meus filhos lá, pra mostrar pra eles. Eu sei que a juventude hoje não abraça tanto isso e não valoriza tanto os mais velhos como valorizavam antes. Mas assim, eu quero estar num país pra mostrar o que o meu pai me ensinou. Sabe? Porque o que o meu avô ensinou pro meu pai, eu quero passar pros meus filhos também, sabe? Então, assim, todo mundo, todo lugar que eu tô passando, as pessoas vêm falar, mas o Japão não tá como antes e tal. Mas, assim, eu quero estar perto da minha cultura, sabe? Eu quero estar perto da cultura que fez eu ser o que eu sou hoje e valorizar o que eu tenho hoje, sabe? Que não são os bens materiais. Com certeza. É a família, sabe? É a família. Me entristece demais, Joey. Eu me lembro... Ver pessoas... Me lembro do seu Nelson, né? Seu Nelson, isso. Seu Nelson, me lembro do seu Nelson, né? Que ele sempre estava te acompanhando. Que acho que é uma coisa que eu admiro bastante. Que seus pais, né? Sempre te apoiaram aí desde, né? Desde pequeno. E a falta, né? Que deve estar fazendo, né? E a gente sabe também que realmente, às vezes, a gente tem tantas coisas, né? Em volta da gente, no dia a dia, e fica nessa loucura, essa vida louca que você teve, até de repente essa fase louca que você teve, né? E aqueles poucos momentos que você também poderia estar curtindo de outra forma, né? Você acabou curtindo de outras, né? E depois você, de repente, né? Seu pai não está presente, e fala, caramba, quantas coisas eu podia ter vivido mais. Ô, Joey, eu lembro, tipo, de detalhes, sabe? Tipo, e meu pai contava, assim, o tempo que ele ficou comigo lá no Nihon. Ele falava, minha vida trabalhando lá em obra era difícil, filho. Mas, assim, eu tinha sua mãe, eu tinha você. E mesmo com todas as dificuldades, a gente tinha o amor. Então, o amor, ele supera qualquer dificuldade, sabe? E eu lembro, Joey, que nos momentos mais difíceis financeiramente... Porque uma coisa, Joey... a pessoa nunca ter, né? E a pessoa olha e fala assim, caramba, um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter... Outra coisa é você perder tudo, sabe? E eu cheguei nesse nível de perder tudo. E eu lembro que eu cheguei em casa envergonhado, porque eu que bancava tudo. A parte financeira era minha. Eu tinha essa responsabilidade sobre a minha família. Eu cheguei em casa um dia e envergonhado, sabe? Sem honra nenhuma. Sentei na mesa e falei, desculpa, pai, que eu não tô tendo dinheiro pra pagar as contas. Aí meu pai falou assim, quando a gente era pobre e não tinha nada, você era infeliz? Eu falei, não, era muito feliz.
Ele falou, então, se você perder tudo e a gente tiver que voltar no mesmo lugar, você vai estar infeliz? Eu falei, como assim? Ele falou, se a família estiver unida e forte, a felicidade tá ali. Exato. A felicidade não tá nas coisas que a gente conquista, sabe? E essas coisas eu guardo muito dentro de mim e, assim, é muito forte. Toda vez que eu vou nos eventos e olho cada coroa, assim, japonês, eu lembro do meu pai, sabe? Poxa. É difícil pra caramba. Não sei, as pessoas aí que assistiram já perderam algum parente Covid. Olha, você tá falando uma história muito parecida. Eu tenho uma história também muito semelhante, que é essa coisa de perda, né? A gente, como artista, né? A gente vai atrás dos nossos sonhos, a gente corre, né? E quando a gente perde alguém, também perdi minha mãe quando eu fui pro Japão, fui tentar ser cantor lá e perdi. Eu entendo exatamente o que você tá sentindo. Mas eu tenho certeza, viu, de que o seu pai, né? Só o fato de você ter se reencontrado, né? Tá seguindo agora, né? As palavras de Deus e você tá aí nessa nova vida, eu tenho certeza, cara, ele sempre vai estar com você, cara. E é muito legal isso, o resgate. O resgate de que você falou, o resgate dos seus ancestrais. Essa mensagem, cara, acho que principalmente para os jovens, cara. Para os jovens é muito importante. É muito, né? Porque às vezes os jovens hoje eles estão deixando de olhar para os pais. Eles estão deixando de falar, pai, obrigado, cara. Obrigado pelo estudo que você me dá. Obrigado pela roupa que você me deu. Obrigado pela comida que eu tenho hoje em casa, cara. Né? E às vezes... Porque assim, se a gente parar e pensar, hoje a gente tem facilidade em tudo, né? Exatamente. É o que a gente tava falando. Eu lembro muito, muito. Toda vez que eu vou dormir, eu fico lembrando das histórias que meu pai contava. Ele falava, filho, a gente no Japão... Era cartão que tinha que colocar lá e não tinha como eu ver a sua avó, não tinha nada. A saudade apertava e muitas vezes a gente recebia carta com foto, apertava também. Hoje a gente não valoriza nada. Era semanas. Semanas. E hoje eu valorizo cada coisa, Johnny. Caramba, o que meu pai fez, passou pra dar um futuro melhor pra mim, isso não tem dinheiro que pague, sabe? Me parte o coração de ver a juventude, a molecada nova não valorizando nada disso, sabe? E reclamando também de estar no Nihon, reclamando de estar no Brasil, reclamando de tudo, sabe? Hoje a minha maior felicidade, mano, é saber que minha mãe tá com saúde, a minha irmã e minha mulher. É dali que eu busco a minha felicidade. Muitas vezes eu buscava a minha felicidade fora da minha casa. Mas no momento mais difícil da minha vida, quando não tinha mais dinheiro, não tinha mais fama, a única pessoa que tava comigo era Deus, minha mãe, meu pai e minha irmã. Aí eu falei, cadê todos aqueles amigos? Quem tá comigo? Aí, Deus fez tudo isso pra eu entender que eu preciso, e você que tá assistindo, precisa valorizar quem realmente está com a gente, meu. Não tem coisa maior do que isso, meu.